Valber, como está por aqui? Até agora tudo tranquilo. Já decidiu o que vai fazer? Já, eu tô fazendo um macarrão, né? Com molho. Esse e molho aí, branco. um molho branco, isso para acompanhar, eu tô fazendo uma carne aqui, mal passada. Deixa eu te falar, aqui nesse molho branco é leite, né? Isso, eu coloquei leite, alecrim, né? E o tomate. Meu Deus, a cara não tá muito bonita não, viu? Ele não sei, fez uma gororoba meio doida aí. E agora no finalzinho tacou um pouco de quinoa ali dentro, mas eu acho que tem um alecrim, a ricota, o tomate cereja, um pouquinho da quinoa que ele jogou e o resto eu não consegui identificar não. Mas você vai colocar alguma coisa para engrossar, para espessar? Sim, eu vou colocar o queijo, eu vou utilizar esse queijinho aqui para dar uma engrossada no molho. Será que engrossa a ricota? Acredito que sim. Olha, o tempo tá passando, o cheiro do filé tá bom. Tá bom, né? Tá bom. O Valber tá fazendo uma coisa ali que é um pouco incomum, né? Ele tá pressionando ali a carne na frigideira. Eu acho que isso acaba tirando um pouco do sugo, o sangue da carne, né? E a quinoa, você já decidiu como você vai usar? Já, eu vou usar para decoração. Sem No molho. Tá certo, então boa sorte, bom Obrigado. trabalho. O tempo tá passando. Álida, boa noite. Esse é o momento que eu fico mais nervosa de conversar com você. Com certeza. Então não se desconcentra, não tira foto, mas vai conversando aqui comigo. Já tá tudo certo? Já sabe o que fazer com todos os ingredientes? Sim, sim. Eu vou fazer uma farofa de quinoa. Vi que você colocou ela aqui pra hidratar já. Isso, para hidratar. O filé tá no forno, espera que dê tempo. E o macarrãozinho com uma cereja e ricota. A Álida, eu acho que ela foi aqui, assim, olhando daqui, né? Eu acho que foi que conseguiu entender melhor a combinação dos ingredientes, né? Ela entendeu o fato de que o filé, ele estando inteiro, o propósito era para realmente ele ser feito com a peça inteira, né? E eu particularmente faria bem parecido da maneira que ela fez. Ah, muito bem. Então vai utilizar todos os ingredientes. Sim, sim, sim. O alecrim vai utilizar só pra... Já coloquei na carne, mas vou colocar um toque no macarrão também, para dar mais sabor. Faltam 15 minutos para acabar o desafio, metade do tempo já foi, agora tem que correr para finalizar e tudo tem que estar no prato para ser avaliado, tá? Vou deixar você trabalhar aqui, boa sorte, obrigada. arrasa, que a gente tá com vontade de comer comidas bem gostosas. Ok. Quem é esse convidado? Será que ele vai gostar da comida? Será que era isso que ele queria comer realmente? Bom, fico na dúvida. Espero que saia tudo bem. Eu acho que a quinoa ficou bem, um pouco confusa para os participantes aí, né? Os dois primeiros aí não entenderam realmente que a quinoa não se come ela crua, né? Pelo menos eu nunca vi. É hora de começar a finalizar os pratos, hein? Só tem 10 minutos para acabar o desafio. Depois de passar ali na bancada, ver como tudo está acontecendo, achei que os três estão se saindo muito bem, inclusive tranquilos, assim, não vi ninguém muito nervoso. A Diana já finalizou o prato. O Valber também estava muito seguro de tudo que ia utilizar, a Aida mais ainda, também já acho que ela está finalizando. Agora minha única preocupação é quanto ao prato da Diane e do Valber com a quinoa, que eles vão colocar ela crua por cima. Será que não vai ficar duro? Será que não vai ficar sem gosto? O que será que o nosso convidado está achando? Olha, vamos lá, né? Se aventurar mais uma vez. A minha curiosidade maior, para falar a verdade, é em relação à quinoa, né? Eu particularmente nunca vi ninguém comer a quinoa crua, do jeito que eu acho que os dois primeiros participantes vão colocar no prato, mas vamos lá, quem sabe fica bom, né? Já terminei. Já limpei a bancada, já estou só esperando.
você planejava? Deu. Na verdade, fui numa ideia inicial e aí eu fui fazendo e acabei fazendo um molho com queijo que eu não tinha planejado e deu certo. Bom, finalizei. Consegui dentro do tempo, né? Eu sei que ia ser mais difícil, mas foi tranquilo, graças a Deus. E o meu prato tá pronto. Sim, eu utilizei todos os ingredientes da bancada. Tá tudo pronto, pode só filé. Só que para me cortar e colocar ele no prato. Infelizmente, não foi como eu queria. Faltou algumas coisas. Acho que não coloquei a manteiga para saborizar com o alecrim. Tá dando trabalho. Espero que dê tudo certo até o final. 5 minutos, vamos lá, gente. Lembrando que o que for avaliado precisa estar no prato. Fiquei super satisfeito com o meu prato, né? Consegui deixar a carne exatamente no ponto que eu queria e finalizar também o molho do meu macarrão. Bom, o tempo era de 30 minutos, mas os nossos participantes terminaram antes, né, do tempo limite. Primeiro a Diana, depois o Valber e por último a Álida. Todo mundo já está com o prato pronto e agora completaria os 30 minutos. Como será que ficarão esses pratos? Será que o nosso convidado vai aprovar? Agora é comigo. Vamos lá. E chegou o momento que vocês devem estar ansiosos para conhecer aí o nosso convidado que selecionou os ingredientes e que vai avaliar os pratos. Ele é um orgulho para o Amazonas, brilhou nas pistas da Fórmula 1, da Stock Car e hoje está aqui para avaliar o prato de cada um de vocês e decidir o vencedor do primeiro desafio. Pode entrar, Antônio Pisonia. Meu Deus, eu tô em Pisonia. Meu Deus do céu, e agora? Boa noite. Boa noite. E olha, ele sabe cozinhar, já experimentou comidas do mundo inteiro e é exigente, né, Pisonia? Um pouquinho, Eu né? lembro do ano passado, ele é bem exigente, a gente ia começar ali pela bancada da Diana. Então vamos lá. Nossa, quando o Antônio Pisonia entrou, eu fiquei surpresa, porque eu já tinha assistido ele no programa anterior e eu vi também que ele era bastante exigente, então eu fiquei um pouco nervosa. Eu fiz um macarrão com filé e creme de queijo e quinoa. Tá ótimo. Quem começa? Você, nosso convidado, primeiro. Ladies first, né? Então tá, Vamos lá. vamos juntos. Como é que você preparou o filé? Eu coloquei numa panela e grelhei com azeite. Eu sempre gosto de misturar com a manteiga e coloquei os temperos também. Coloquei orégano, pimenta do reino, os temperos essenciais e cebola e alho. E depois eu fiz um molho com queijo e coloquei o macarrão. Tá ok. O que você achou da hora de preparar? Assim, uma das coisas que eu não faria é picar o filé mignon, porque ele corre o risco de ressecar um pouquinho. E eu acho que foi o que aconteceu aqui. Você pode ver que ele facilmente ele passa do ponto, né? O filé mignon, se você come ele bem passado, no caso, ele acaba ficando bem ressecado. Então achei que ele ressecou um pouquinho. Eu concordo, eu acho que cada pessoa, né, tem a sua preferência, mas eu acho que a carne, como eu falei, ela dá para fazer de inúmeras formas, né? Tanto ela como picadinho, como estrogonofe, como ela inteira. Então, assim, é do gosto de cada um mesmo. O macarrão tá no ponto. Eu, como comentei com a Lud, eu tenho nacionalidade também italiana, então já vem de família, né, a massa na nossa culinária. Então eu gosto do macarrão al dente, né, que ele é um pouquinho mais durinho. Então o macarrão realmente tá bem no ponto certinho. Só a carne que eu acho que ficou um pouquinho passada. E o tempero, o sabor, tá bom? O tempero eu acho que tá bom, o macarrão tá bom. Talvez a carne poderia ser um pouquinho mais temperada, eu acho que faltou um pouquinho de sal. Ok. Tá bom?
Também achei que faltou um pouquinho só de sal. Não sei exatamente se no macarrão ou na carne, mas faltou um pouquinho mais de Eu sempre fico com medo de salgar. E até que eu botei um pouco de shoyu, porque eu não costumo usar muito sal, realmente, nas minhas comidas. Mas Aí, parabéns. realmente o show ele já dá uma salgada boa, né? Então se a pessoa não tem esse cuidado. cuidado, Isso. põe o sal com o shoyu, realmente passa do ponto. Até porque eu não provo comida, agora eu tive que provar, justamente. Dá pra perceber, né? Assim, eu acho que ele não gostou muito, então... Tá Então certo. tá bom. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos pro Daqui a próximo. pouco a gente Dá revela o licença. resultado. Olá, tudo bom? Prazer, tudo Valber. bem? Tudo bem, Valber? Valber, venda seu Então, prato. eu fiz um macarrão com molho de ricota, tomate, quinoa e alecrim. E um filé mal passado com uma cebola caramelizada. Legal. Valber, eu vi que uma coisa que eu vi, uma curiosidade que eu tive quando eu vi você preparando o filé mignon, Aham. eu vi que você espremia bastante ele na frigideira. E assim, na minha experiência, quando você faz isso, você acaba eliminando bastante o sangue do filé mignon e ele pode ficar um pouquinho ressecado. Aham. Não sei se é o caso, mas é um procedimento que eu em casa não faço, né? Colocou e deixa lá, depois Deixa só lá, vira, né? Sem vira uma apertar e sem vez, furar. Isso. No caso, realmente, eu fiz dessa forma porque o tempo era muito curto e para que ele não ficasse totalmente cru Entendi. o filé, entendeu? Para ser mais rápido Tá bom. na hora de... Vamos ver se Vamos secou ver, ou não. Bom apetite. Obrigado. A cebola caramelizada eu gosto bastante, né? Eu tenho um problema sério com cebola, eu não consigo comer cebola crua. Sim. Mas frita, assada, de qualquer outro jeito eu como e como bastante, gosto. Principalmente Que bom, a baby, legal. né? É. Deixa eu ver aqui como é que ficou o filé do Valber. E outra curiosidade que eu tinha também, eu vi que você usou bastante tempero na carne. Sim. E não passou do ponto, o tempero ficou muito bom. Aham. Que bom. Usou shoyu, né? Usei um pouquinho de shoyu, na carne alho, pimenta e sal. Pela expressão que ele fez, eu fiquei confiante. Eu sabia que tinha dado certo. O macarrão tá ótimo também, gostei bastante. A carne, então vou virar aqui um pouquinho pra você ver, ó. Aham. Ela tá bem passada. Sim. Então ela realmente fica um pouquinho seca, Uhum. né? Como eu falei, não sei se foi o motivo de você estar apertando ali ou realmente deixou um pouquinho a mais do que o tempo que eu deixaria. Isso é um gosto meu, né? Cada um. Concordo. Na verdade, é o gosto de cada um também, né? No meu paladar, pra mim, tava ótimo. Gosta de um ponto da carne, né? Uhum. Eu tava bem preocupada no início, quando você colocou aquela quantidade enorme de leite. Eu falei, gente, esse negócio vai ficar só leite, a ricota não vai derreter. Mas ficou bem O saboroso. macarrão assim, ficou com bem molho. saboroso também. Obrigado. O alecrim, ele pegou bem o gosto do macarrão. Aham. Em casa, eu geralmente uso o alecrim na proteína, né? Na proteína. Mas aqui no macarrão ficou muito bom também. Então. Que bom que vocês gostaram. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Agora vamos para a Vamos lá. bancada da Álida. E aí, Álida? Tudo nos bem, conte. Álida? Tudo bom? Tudo bem, prazer. Prazer é o meu. Ele acompanhou lá, mas aí você pode apresentar agora o seu prato, o que você fez com cada um dos ingredientes. Bom, eu fiz um filé, grelhei ele. Esqueci de colocar a cebola um pouquinho antes para começar lá, para pegar o sabor, coloquei no forno, né? Fiquei com medo um pouco, porque pra mim, o meu ponto, eu não sou muito chegada à carne mal passada. Aham. Mas espero que você goste e tentei fazer aqui uma farofa de quinoa. Faltou também ela hidratar mais um pouquinho, ela não ficou ainda... O que você colocou na farofa? Para quinoa eu coloquei um pouco de azeite, cebola e manteiga. Aí no macarrão eu coloquei a cebola, o alho, o azeite e eu fiz na vasilha onde eu grelhei o filé. Pra O filé pegar pegar o sabor da carne, do temperinho que eu coloquei na carne, só pimenta e sal. Aí na assadeira que eu coloquei o alecrim e a cebola, que era para saborizar a carne. Não sei se consigo pegar todos os sabores. Olha, se eu tivesse os mesmos ingredientes em casa, a peça de filé mignon inteira, eu provavelmente faria da mesma maneira que você fez, né? Eu faria a peça inteira, selava ela e depois colocaria no forno ou só na frigideira, né? Até porque a chance de ele ressecar é bem menor quando você faz desse jeito. Se eu tivesse comprado o filé já fatiado, aí é outra história, né? Mas vamos experimentar, né? E aí você colocou só esses 2 pedacinhos porque o restante não ficou no ponto?
Pra mim não, eu achei que tava um pouquinho mal passada. Mal Acho que passada vai- demais, né? Devia ficar um pouquinho. Ela disse que eu Um não. pouquinho mais de tempo no forno, talvez. Isso, pra né? pegar ia pegar mais o aroma do alecrim e da cebola. Tá certo. Então vamos lá. Até agora nenhuma surpresa igual ao do ano passado, né? Então já estamos no lucro, né? No macarrão você só jogou a... Eu coloquei a ricota, o tomate e um pouco de alecrim, pra pegar o sabor do alecrim. E na farofa eu coloquei, além da cebola e o alho, eu coloquei um pouco de pimenta do reino, pra dar um gostinho na farofa. Mas acho que faltou cozinhar ela um pouquinho mais, ficar mais hidratada. Ela não ficou com ponta ainda, ela ficou um pouquinho seca. Eu fiquei assim na dúvida quando ele provou a carne. Será que ele gosta desse ponto, mal passado? Vou provar só a cebola aqui que Você colocou ela pra assar junto com a carne, né? Isso, devia ter ido junto na hora que comecei a grelhar o filé, pra já pegar o sabor. Aí ela não pra ficou muito no ponto. pra mim ela ficou Meio crua, né? bem crua. Então, como eu não gosto de Gosto de cebola cebola crua, não quer dizer que tá ruim, tá? Sim. Uhum. Muita gente come, né? O que você achou no geral do prato? Bom, a carne eu achei que ficou no ponto certo, né? Ela não ficou ressecada. Eu acho que o tempero acabou pegando bem, né? A quinoa eu faria de outra maneira. Eu faço a quinoa em casa exatamente como eu faço um arroz. Refogo e cozinho e inclusive substituo pelo arroz, né? Mas eu acho que ficou bom também, ficou interessante, não ficou ruim. Talvez tivesse cozinhado um pouquinho Falta mais, mais né? hidratação. Pra fazer a farofa, tem que deixar mais tempo na água morna. A pasta está no ponto certo também, para mim está no ponto certo. O molho, o tomate cereja, eu acabo cozinhando ele geralmente não junto com o macarrão, mas junto com outros ingredientes, que o próprio molho do tomate, né, quando ele começa a derreter, o tomate cereja no caso, ele se transforma no molho do ingrediente, né? Então talvez se ele tivesse feito de alguma maneira que o tomate cereja cozinhasse e virasse o molho do macarrão, ficaria melhor, né? Eu concordei sim com algumas coisas do que ele disse, porque era o mais correto. Só que na hora, com a pressa da cozinha, eu acabei esquecendo de alguns preparos. Olha, lembrando que quem decide o vencedor desse primeiro desafio é o nosso convidado, Antônio Cusione. E ele me deixou bem na dúvida, que eu confesso para vocês que eu não tenho a menor ideia de quem vai vencer, porque ele elogiou todos os pratos, mas daqui a pouquinho ele vai revelar o resultado para vocês. E quem vence o primeiro desafio tem vantagem no segundo, que é o decisivo.